6 de julho de 2013, um Boeing 777 prestes a aterrissar no Aeroporto Internacional de São Francisco se transformou em uma bola de fogo em segundos. Como tudo se transformou em tragédia tão rapidamente? Que tipo de terror aqueles momentos foram para as 307 pessoas a bordo? E, o mais importante, o que levou o Boeing 777, considerado um dos aviões mais seguros do mundo, a uma situação tão crítica? Este incidente não foi apenas um acidente de avião, foi um desastre cheio de mistérios, que nem mesmo pilotos experientes conseguiram desvendar. As causas desconhecidas que ocorreram em segundos, ou seja, a cauda do avião se quebrando a apenas 150 metros da pista de pouso, o incêndio e a destruição, chocaram a todos. Para as 304 pessoas que sobreviveram, o incidente foi uma linha tênue entre a vida e a morte. Neste vídeo, exploraremos os detalhes ocultos do acidente de São Francisco, a decisão de último segundo dos pilotos e os eventos misteriosos por trás dessa tragédia, um ponto de virada na história da aviação. Se você quer mergulhar fundo nos segredos da aviação e aprender como uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade se transformou em uma grande tragédia, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os vídeos e ativar o sino de notificação para que você possa ser informado sobre histórias interessantes e misteriosas como esta. Não se esqueça de compartilhar seus pensamentos conosco nos comentários. 9h30 da manhã. O aeroporto movimentado e cheio de vida do Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont. O ar estava quente e úmido, típico do Rio. O salão de embarque estava lotado de passageiros. Gritos de crianças, rostos sorridentes, amantes se despedindo. Todos estavam vivendo suas vidas normais. Para eles, seria apenas um curto voo em um avião A320 do coração do Brasil, em direção a São Paulo. Tudo estava de acordo com os procedimentos. A tripulação sorria, os pilotos faziam as verificações finais na cabine. Este avião, o voo Avianca Brasil 4060, com matrícula PROCW, estava carregado de centenas de sonhos e esperanças. Mas ninguém, nenhuma das 225 pessoas sentadas naquele avião, imaginou que este voo lhes daria, especialmente aos pilotos, uma das lições mais dolorosas da história. Na cabine de pilotagem, havia dois pilotos brincando um com o outro, mas fazendo seu trabalho profissionalmente, o capitão Jaime de Paula e o jovem copiloto Ricardo Martins. Jaime, com experiência e paciência de sua idade, verificava tudo cuidadosamente, enquanto Ricardo observava tudo com grande entusiasmo. Ricardo tinha sido nomeado recentemente, e para ele, esta era uma nova página em sua carreira. Desta vez, ele tinha deixado o controle de voo completamente para Jaime. Jaime, o capitão experiente, era sempre cauteloso e calmo. Ele calculava tudo segundo por segundo, tentando minimizar os riscos. Mas naquele dia, uma leve rigidez, uma pequena teimosia, um simples pensamento de eu sei melhor, viraria tudo de cabeça para baixo. O engenheiro responsável pela manutenção técnica do aeroporto, enquanto fazia as verificações finais do avião, notou um problema. Ele viu que uma pequena mangueira no sistema hidráulico do avião estava um pouco gasta. Embora isso não representasse um perigo imediato, poderia causar sérios problemas no futuro. O engenheiro informou os pilotos sobre isso, mas ele nunca pensou que este aviso seria ignorado. Jaime agiu com um pouco de indiferença ao aviso do engenheiro. Ele sugeriu que a mangueira hidráulica fosse substituída, mas Jaime não aceitou. Ele até respondeu de forma um pouco rude. "Não posso adiar este voo", disse ele. "Não temos tempo." Ele simplesmente considerou este pequeno detalhe sem importância. Ele até achou um pouco ridículo, sua autoconfiança ofuscou tudo. Este foi seu grande erro. O avião estava pronto para decolar. As rodas começaram a se mover com um barulho. As pessoas dentro da cabine relaxaram e olharam pela janela. Eles estavam cheios de sonhos, esperanças e memórias. Eles estavam indo para ver suas famílias, para encontrar seus amigos. Talvez em poucas horas, para alguns, não sobraria mais nenhum sonho. E tudo começou com um aviso dado por um engenheiro. Este não foi apenas um voo, foi o início de uma história de arrogância, uma história trágica de autoconfiança. Os primeiros minutos do voo foram tranquilos. O avião deslizava sobre as florestas verdes e as costas cintilantes do Rio de Janeiro. Tudo parecia normal. Os passageiros conversavam, assistiam a filmes, ouviam música.
A cabine estava cheia de risadas e barulhos. Mas na cabine de pilotagem, havia um pouco de tensão. Por enquanto, essa tensão se manifestava apenas como um sentimento, apenas como uma estranheza. Tudo começou no momento em que uma pequena luz de aviso começou a piscar no sistema de controle do piloto automático. Foi um aviso que, a princípio, parecia quase insignificante. Ricardo verificou imediatamente os sistemas do computador. Mas ele não encontrou nada. Tudo parecia normal. Eles simplesmente decidiram ignorar este pequeno problema. Afinal, para um piloto experiente como Jaime, algo assim não significava nada. E este foi o segundo passo para a tragédia. Cada pequeno passo, pequenos erros que se sucediam, avançava lentamente em direção a um grande abismo. É inacreditável, não é? A imprudência de uma pessoa é suficiente para destruir tudo. O voo 4060 já estava a 35 mil pés de altitude. De repente, o avião começou a tremer levemente. Alguns passageiros na cabine ficaram nervosos, mas as aeromoças os acalmaram. Tudo normal, às vezes acontece, disseram eles. Mas na cabine de pilotagem, nem tudo estava normal. O tremor começou a se intensificar. O avião tremia, como se um monstro escondido tivesse acordado dentro dele. Todos os painéis começaram a se acender, o tremor se intensificou. E então, ele veio. O som do primeiro motor começou a enfraquecer gradualmente. O medo começou a dominar a cabine. Alguns passageiros já estavam gritando. O avião começou a balançar como um brinquedo. Acreditem em mim, isso não é apenas um acidente de avião. Este é um ataque à vida humana, aos sonhos humanos, às esperanças. Este é um exemplo doloroso do dano que a arrogância e a negligência causam à humanidade. É um exemplo doloroso de como a vida pode ser virada de cabeça para baixo em apenas alguns minutos. Imagine aquele momento. Aquele medo, aquela desesperança, aquele pânico. Na sua frente, os últimos segundos de sua vida. E você não pode fazer nada. Este é o drama mais doloroso da própria vida. A causa exata da queda do avião ainda não era conhecida, mas todos já sabiam que tudo estava lentamente chegando ao fim. Em sua opinião, qual era a chance dos pilotos nesta situação? O que você sentiria se estivesse no lugar deles? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. O rugido do motor diminuiu, dando lugar a um silêncio arrepiante. O primeiro motor havia se calado, e agora parecia que o outro motor também havia perdido seu som. Dentro da cabine, era como se o coração de um grande gigante tivesse parado. O avião, como uma enorme pedra flutuando no céu, começou a descer lentamente. Uma onda de pânico sufocou a cabine. Gritos de crianças, lamentos e gritos de pessoas se misturavam no ar. A desesperança, o medo e o desamparo eram visíveis no rosto de todos. Ricardo, ainda mantendo a calma, se dirigiu ao capitão Jaime. Capitão, precisamos dizer às aeromoças o que vamos fazer. O avião vai fazer um pouso de emergência. Seremos destruídos. Jaime respirou fundo e disse: ainda não há necessidade de dizer nada. Minha experiência me diz o que fazer em casos como este. Você apenas siga os procedimentos. Ricardo ficou ainda mais preocupado depois dessas palavras. Ele ficou magoado com a grosseria e a indiferença de Jaime. Talvez a experiência e a arrogância que a idade do capitão lhe dava o estivesse levando a agir assim. Mas Ricardo ainda era jovem. Seu coração batia, a tensão em seu peito o sufocava. Ele estava com medo por sua vida, mas mais ainda, estava com medo pela vida das 225 pessoas no avião. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Talvez tivesse sido melhor se Jaime tivesse ouvido o engenheiro e substituído a mangueira hidráulica. Mas já era tarde demais. Na cabine de pilotagem, houve um momento de silêncio. Era como a calma antes da tempestade. Este silêncio foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. O som parecia vir das profundezas da terra. Alguns passageiros gritaram e fecharam os olhos. O avião tremeu tão violentamente que todos ficaram paralisados de choque. E então tudo aconteceu. A cauda do avião se partiu, uma asa se quebrou e o avião se transformou instantaneamente em uma bola de fogo. O pânico se intensificou. A cabine foi invadida pela fumaça. Alguns passageiros desmaiaram, enquanto outros choravam e gritavam. A queda do avião foi um evento instantâneo. Mas aquele momento se tornou uma tragédia que pôs fim à vida de centenas de pessoas. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Naquele dia,
O sol brilhante do Brasil foi manchado de sangue, e a vida de 225 pessoas a caminho de São Paulo terminou em tragédia. Após a tragédia, centenas de socorristas e policiais chegaram ao local do incidente. Os destroços do avião estavam espalhados pela floresta. As buscas continuaram por dias, semanas. O objetivo era encontrar a causa da tragédia, punir os culpados e tirar lições para evitar tais incidentes no futuro. No entanto, este incidente não foi apenas um acidente causado por uma falha técnica. Foi uma tragédia da arrogância humana, da autoconfiança, da negligência. A caixa preta do avião foi encontrada. Todas as informações sobre a causa da queda do avião, as últimas palavras dos pilotos e a situação antes da tragédia foram registradas nesta caixa. Os registros da caixa preta trouxeram lágrimas aos olhos de todos. Acontece que Jaime, quando o engenheiro lhe disse sobre a necessidade de substituir a mangueira hidráulica, respondeu sarcasticamente: "Eu voo há 20 anos, não preciso que me ensine." Mas não se brinca com a tecnologia. Tudo deve estar de acordo com a técnica. Acontece que Jaime sempre foi tão negligente. Este não foi seu primeiro erro. Esta tragédia foi causada por sua irresponsabilidade, por sua falta de crença nos outros. Os registros da caixa preta mostraram que o sistema hidráulico do avião parou de funcionar devido à formação de gelo. Apesar de todos os esforços dos pilotos, o avião começou a balançar incontrolavelmente no ar. Esta não foi apenas a formação de gelo. Esta foi a tragédia de não ouvir um engenheiro, da arrogância de um piloto, de desconsiderar a vida das pessoas. Esses registros foram divulgados em todo o mundo. Todos os pilotos leram, viram e aprenderam com esta tragédia. E este foi o resultado mais doloroso da tragédia. A vida de centenas de pessoas foi destruída, mas novas lições e novos procedimentos foram aprendidos na aviação. O lado mais doloroso desta tragédia foi a vida das 225 pessoas perdidas. Elas não tinham culpa. Elas estavam apenas viajando. Elas estavam apenas vivendo suas vidas. Mas suas vidas foram destruídas devido à negligência, arrogância e grosseria de um piloto. Este não foi apenas um acidente de avião, foi uma tragédia da humanidade. Cada vida perdida é mais uma indicação do valor de nossas vidas. Este incidente também nos ensina que todos nós, em todas as situações, em todos os trabalhos, devemos ser responsáveis. A responsabilidade da companhia aérea por este incidente é investigada repetidamente. A falta de informação da empresa, sua negligência na manutenção técnica, foi o lado mais doloroso desta tragédia. Cada vida perdida naquele dia, o sonho de cada pessoa voando naquele ar, a família, a vida foram destruídos. Diferentes uns dos outros, mas todos tinham um desejo em comum: viver. Mas naquele dia, esses desejos foram desconsiderados. As investigações realizadas no local do incidente revelaram a causa desta tragédia. A caixa preta do voo 4060 foi encontrada. Esta caixa revelou o segredo do acidente. Os registros de voz confirmaram que os pilotos sabiam do problema no sistema hidráulico do avião. Ricardo, o jovem copiloto, havia lembrado o capitão Jaime várias vezes sobre a necessidade de substituir a mangueira hidráulica. Mas Jaime não ouviu. A arrogância de Jaime, a autoconfiança que a experiência de sua idade lhe dava, havia destruído tudo. Os registros da caixa preta trouxeram lágrimas aos olhos de todos. Suas últimas conversas, seus últimos gritos, seus últimos lamentos, ressoaram naquela caixa. Jaime, mesmo em seu último suspiro, se considerava certo. "Eu voo há 20 anos. Não preciso que me ensine", dizia ele. Mas ele não sabia que suas palavras abririam uma ferida nos corações de milhões de pessoas. As vítimas desta tragédia não eram apenas números. Cada uma delas era uma história. Neste avião, havia um jovem casal em lua de mel, um estudante que havia sido aceito na universidade e estava indo para o Rio de Janeiro para continuar sua educação, uma senhora idosa voltando para sua terra natal para ver sua família após anos e um pai que estava indo para São Paulo para ver seu filho. Cada um deles tinha uma vida diferente, mas igualmente valiosa. Suas vidas foram destruídas devido à negligência de um piloto, à indiferença de uma companhia aérea e aos erros de um sistema. A cena no local do incidente era chocante. Os destroços do avião estavam espalhados pela floresta, as árvores estavam quebradas. Os socorristas buscaram por dias, semanas, para encontrar os corpos sem vida das pessoas perdidas. Cada corpo encontrado,
Cada vida era a dor mais profunda desta tragédia. Famílias, parentes, entes queridos, não conseguiam entender como a vida de pessoas inocentes havia sido destruída. Para eles, este não foi apenas um acidente de avião. Foi a maior tragédia de suas vidas. Após a tragédia, uma comissão especial foi criada no aeroporto. O objetivo era investigar completamente as causas da tragédia, punir os culpados e evitar tais incidentes no futuro. Mas esta investigação foi muito pesada não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. Todos sabiam a causa da tragédia, mas ninguém jamais esqueceria a dor das 225 vidas perdidas. Esta tragédia foi escrita como uma página amarga na história do Brasil. Esta tragédia causou uma revolução na indústria da aviação. Todos os pilotos foram submetidos a treinamentos técnicos regulares, as companhias aéreas reforçaram seus procedimentos de segurança e os especialistas em aviação começaram a prestar mais atenção a cada parte do avião. Isso provou mais uma vez que a vida humana é o mais importante. E todos sabiam que a causa desta tragédia não foi apenas o erro de um piloto, mas o erro de todo um sistema. Esta não é apenas uma história de acidente de avião. Este é um ataque à vida humana, aos sonhos humanos, às esperanças. Este é o dano que a arrogância, a negligência e a indiferença causam à humanidade. Cada vida perdida nos lembra mais uma vez que devemos ser responsáveis, que devemos respeitar as opiniões dos outros, porque um pequeno erro, um momento de negligência, pode pôr fim à vida de centenas de pessoas. E o mais doloroso é que os que causaram esta tragédia já haviam recebido sua punição. Eles carregariam para sempre a memória das 225 pessoas perdidas. Esta foi a maior punição deles. Se esta história te fez pensar, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Clique no sino para não perder nossas novas histórias. Lembre-se, a verdadeira força é permanecer inabalavelmente ligado aos seus valores, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos, em memória de cada vida perdida, ser mais responsáveis e mais cuidadosos. Após a tragédia do voo 4060, todo o Brasil estava de luto. Nas ruas, nas telas de TV, nas conversas das pessoas, apenas este incidente era discutido. Todos buscavam a resposta para uma pergunta: por quê? Por que algo assim aconteceu? Por que 225 pessoas inocentes perderam suas vidas? E, o mais importante, por que não foi possível evitar esta tragédia? Estas perguntas abriram uma ferida profunda no coração da sociedade. Mas o mais triste é que as respostas para essas perguntas estavam mais relacionadas a erros humanos do que a falhas técnicas. Esta foi a história de como os erros de um piloto, de uma companhia aérea e até de um engenheiro se misturaram para se transformar em uma grande tragédia. As investigações da comissão especial criada após a tragédia começaram a desvendar o segredo do acidente. A caixa preta encontrada entre os destroços do avião trouxe lágrimas aos olhos de todos. Os registros de voz confirmaram os últimos momentos da queda do avião, o medo na cabine, a desesperança e, mais importante, as últimas palavras dos pilotos. A resposta sarcástica do piloto Jaime ao aviso do engenheiro: "Eu voo há 20 anos. Não preciso que me ensine", mostrou quão grande era sua arrogância. Esta foi uma prova dolorosa de como a autoconfiança de um piloto pode influenciar sua decisão profissional. Embora Ricardo, o jovem copiloto, tivesse avisado o capitão várias vezes, Jaime não ouviu. Como resultado, esta negligência levou ao congelamento da mangueira hidráulica e à orientação errada do piloto automático. Esta tragédia não se limitou apenas ao erro de um piloto. Foi o colapso de todo um sistema. A indiferença da companhia aérea, a irresponsabilidade em relação à manutenção técnica, foi o lado mais doloroso desta tragédia. A empresa não realizou inspeções técnicas regulares, e apesar do aviso do engenheiro, não tomou as medidas necessárias. Esta não foi apenas uma falha técnica, mas uma falta de respeito pela vida humana. Cada vida perdida naquele dia, o sonho de cada pessoa que voava naquele ar, sua família, sua vida foram destruídos. Entre eles, havia um jovem casal em lua de mel, um estudante que havia sido aceito na universidade e estava indo para o Rio de Janeiro para continuar sua educação. Uma senhora idosa voltando para sua terra natal para ver sua família após anos e um pai que estava indo para São Paulo para ver seu filho. Cada um deles era uma vida, um sonho. Mas naquele dia, esses desejos foram desconsiderados. A cena no local do incidente era chocante.
Os destroços do avião estavam espalhados pela floresta, as árvores estavam quebradas. Os socorristas buscaram por dias, semanas, para encontrar os corpos sem vida das pessoas perdidas. Cada corpo encontrado, cada vida, era a dor mais profunda desta tragédia. Famílias, parentes, entes queridos, não conseguiam entender como a vida de pessoas inocentes havia sido destruída. Para eles, este não foi apenas um acidente de avião. Foi a maior tragédia de suas vidas. Após a tragédia, uma comissão especial foi criada no aeroporto. O objetivo era investigar completamente as causas da tragédia, punir os culpados e evitar tais incidentes no futuro. Mas esta investigação foi muito pesada não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. Todos sabiam a causa da tragédia, mas ninguém jamais esqueceria a dor das 225 vidas perdidas. Esta tragédia foi escrita como uma página amarga na história do Brasil. Esta tragédia causou uma revolução na indústria da aviação. Todos os pilotos foram submetidos a treinamentos técnicos regulares, as companhias aéreas reforçaram seus procedimentos de segurança e os especialistas em aviação começaram a prestar mais atenção a cada parte do avião. Isso provou mais uma vez que a vida humana é o mais importante. E todos sabiam que a causa desta tragédia não foi apenas o erro de um piloto, mas o erro de todo um sistema. Esta não é apenas uma história de acidente de avião. Este é um ataque à vida humana, aos sonhos humanos, às esperanças. Este é o dano que a arrogância, a negligência e a indiferença causam à humanidade. Cada vida perdida nos lembra mais uma vez que devemos ser responsáveis, que devemos respeitar as opiniões dos outros, porque um pequeno erro, um momento de negligência, pode pôr fim à vida de centenas de pessoas. E o mais doloroso é que os que causaram esta tragédia já haviam recebido sua punição. Eles carregariam para sempre a memória das 225 pessoas perdidas. Esta foi a maior punição deles. Se esta história te fez pensar, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Clique no sino para não perder nossas novas histórias. Lembre-se, a verdadeira força é permanecer inabalavelmente ligado aos seus valores, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos, em memória de cada vida perdida, ser mais responsáveis e mais cuidadosos.